jogo, ele avacalha completamente o time do Flamengo. O Cebolinha vira ala direito. Ele tinha o Royal, se ele queria um jogador para dar tal da profundidade, colocasse o Emerson Royal para tentar fazer jogadas de fundo, mas não, tira o Varela, põe o Bruno Henrique, o Cebolinha vai para o outro lado. O Felipe Luiz está tentando fazer algo que pode ser a sua ruína. Lembra às vezes o Fernando Diniz, que é um trabalho excessivamente autoral, aquela coisa de ter que assinar tudo o que faz. Não, isso aqui é a cara do Felipe Luiz. Sabe? Nunca é o simples. Nunca é o simples. É sempre o mais complexo. E aí você tem várias questões. Eu acho que não é mais uma questão física. Eu acho que a desculpa lá do Carioca, de 3 diazinhos que eles anteciparam para jogar contra o Vasco, não cola. Já houve tempo de sobra para isso. Semana passada, o jogo do Flamengo, aliás, antes desse jogo, foi o Madureira domingo. Então o Flamengo teve a sorte de, depois de vencer o Botafogo, pegar um time pequeno, pôde vencer com um time que não era força máxima. Então ele teve tempo, teve condição, enfrentou um adversário mais fácil, venceu com tranquilidade, praticamente classificou-se para a final do Campeonato Estadual e nada disso foi aproveitado, né? Então, assim, mudanças meio loucas. E é difícil entender por que no jogo Vitão entra o Léo Ortiz. De novo gol de cabeça, de novo em campo o Léo Ortiz, de novo mal posicionado. O terceiro gol de cabeça, 2 parecidos, né? Agora o jogador veio lançado e cabeceou. 2 do Lanús, um na Argentina e um no Brasil, e o gol do Luciano, do São Paulo, na derrota no Morumbi. Então você vai juntando aí, vai encontrando uma série de situações. Então o Vitão não joga, ontem finalmente jogou o Everton Araújo. E tem uma outra questão do primeiro gol que eu acho, que tem a falha do Ayrton Lucas, mas tem a inconsequência do goleiro Rossi. Tá? É um chutão do Lozado, goleiro do Lanús, a bola vai lá para o campo do Flamengo, o gramado está pesado, choveu o tempo todo. Choveu desde o período da tarde ainda, antes do escurecer, até a madrugada chovendo sem parar, sem parar. Houve, aliás, uma pequena trégua por volta das 8 da noite, um pouco antes e um pouco depois. Foi o momento que parou de chover. Eu cheguei ao Maracanã 7 alguma coisa, peguei chuva, depois aí a chuva parou, depois voltou e não parou mais e foi forte. Ou seja, o campo, obviamente, é um campo perigoso. Aí o Rossi sai do gol, toca a bola no Ayrton Lucas e ele, como sempre faz, fica dando opção de passe. Se é o Alexandre ali, dificilmente aquilo aconteceria. Mas é o Ayrton Lucas, que não fez um mau jogo, não. E defensivamente jogou bem, inclusive. Mas cometeu um erro capital. E ele fica dando opção de passe. Aí o lateral devolve a bola para ele. Então os dois são sócios na atrapalhada. A bola agarra, ele escorrega e aí o Carrilho faz o gol. Aquilo muda completamente o rumo das coisas, né? Porque você tem que subir um pouco mais a montanha. E o Flamengo só conseguiu fazer 2 gols em pênaltis, o segundo deles cavado pela Arrascaeta. Aliás, nós temos aqui uma semana com pênaltis absurdos, na minha opinião, marcados para o Flamengo, para o Palmeiras e para o São Paulo. É um festival de pênaltis, até árbitro estrangeiro marcando pênalti à brasileira. Cavou a Arrascaeta quando viu que a bola está escapando, está no meio de 2 adversários, ele força ali, já arrasta o pé na grama, já vai caindo daquela maneira dele. O Flamengo não foi capaz de fazer, gente, um gol em 2 jogos, mas uma prorrogação no Lanús, com bola rolando. Um gol, um mísero gol. O Flamengo não foi capaz. Chutou uma bola no gol do Lanús no jogo na Argentina e não conseguiu, em 120 minutos, construir uma jogada de gol. Cruzou 44 vezes. E o Felipe Luiz ainda diz na coletiva depois que fez um grande jogo. Eu acho que ele está muito desconectado da realidade. Evidentemente a repercussão é péssima. Não acho que ele vai ser demitido. Mas, de fato, se fosse jogar hoje com o Fluminense, obviamente o Fluminense seria o favorito. Caso seja um finalista, caso o Flamengo confie na sua classificação. Hoje a tendência, obviamente, é Fla-Flu na final carioca no outro final de semana. Mas se hoje fosse jogar com o Fluminense, obviamente o Fluminense seria franco favorito para o jogo. E uma derrota mais uma, no caso para um rival numa final carioca, vai ter um peso muito grande, porque vai se somar não só ao fato de ter perdido 2 taças, Supercopa e a Recopa, mas a maneira como aconteceram as derrotas. Com um jogador expulso pateticamente, irresponsavelmente, seu Carrascal, no jogo contra o Corinthians, e agora a atrapalhada do goleiro, o goleiro que gosta de viver perigosamente e que não tem jeito. Não tem jeito. Porque já fez contra o Fluminense, perdeu o jogo. Fez contra o PSG, foi salvo pelo VAR, porque a bola saiu. E fez de novo. Do quê? De sair do gol, de achar que pode jogar com os pés, é o amigo do entretenimento alheio, né? Para quem não torce pelo Flamengo, o Rossi é o amigo do entretenimento. Diverte todo mundo. É um bom goleiro, um excelente pegador de pênalti, mas é inconsequente em certas jogadas. E aí, perguntado a respeito da coletiva, o Felipe Luiz disse que não tinha visto ainda. Ele precisa olhar no tape, no vídeo lá, no iPad, sei lá onde, para ter certeza de que foi uma atrapalhada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Claro que ele evitou criticar o goleiro. Eu fico na dúvida se ele estimula o Rossi a fazer isso, ou se o Rossi faz porque quer e ninguém tem coragem de tomar uma medida com relação a isso, parando com esse tipo de papagaiada que custa muito caro. E ontem custou caro mais uma vez. A Sociedade Rossi e Ayrton Lucas
num lance que muda completamente o curso do jogo. Ô Arnaldo, são muitos personagens pra gente debater aqui dessa tragédia, desse vexame do Ô, Flamengo. âncora, já tem... Já tem. Chegamos. Meia. Chegamos a Já tem audiência brutal e meia. 1,6 brutal de audiência. Temos que chegar aí em 8 mil likes e agradecer a família Gil, que só a família Gil que está presente aqui, família do Gilberto Gil, que é fã do Posse de Bola, só a galera aí tem muito a nossa responsabilidade. Aumenta muito. Eu fico travado quando sei dessas coisas. Mas é verdade, família Sua Gil. bênção, Gilberto Gil. A bênção Gilberto Gil, e sua família maravilhosa. Arnaldo, são muitos personagens. O Mauro acabou de falar, citar alguns. O Felipe Luiz, óbvio, que tá no olho do furacão. O Rossi, o Pedro, que não jogou nada, e o Paquetá. Não, e o Ayrton Lucas também. E o Ayrton Lucas e o Paquetá, que também entrou e já estão falando, não vale o que pega, o Samuel Lima.